Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Como diz a garotada, sextou, todo mundo animado para o final de semana. Hoje o estúdio da TV Com está mais animado. Eliene, brasiliense, está aqui visitando a gente, assessora do Filipelli, presidente de honra do MDB daqui de Brasília. Um abraço a toda a turma aí de Braslândia. Para Paula não ficar com ciúme, colega jornalista, está visitando a gente também. A rainha da comida fitness. Olha, eu quero pedir licença à senhora, quero pedir licença ao senhor para entrar na sua casa, porque está começando o programa Com Brasil Nordeste de hoje. Temos o giro de notícias, vamos trazer o De Olho na Rede, porque alguém colocou alguma coisa especial que chamou a nossa atenção nas mídias sociais e nós queremos dividir com você. E uma entrevista muito bacana com o consultor político, estrategista de marketing político, Emanuelto, do estado da Paraíba. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua atenção. Está no ar o Com Brasil Nordeste de hoje. Vamos começar o nosso giro chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco. Natânia Mello, é com você. Alagoas tem a menor taxa do país de trabalhadores associados a sindicatos. O estado tinha 1,033 milhão de pessoas ocupadas em 2019, mas apenas 6,1% destas estavam associadas a algum sindicato, a menor taxa entre as unidades da federação. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A tendência de queda vem desde a reforma trabalhista ocorrida em 2017. Até então, todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, eram obrigados a pagar uma vez por ano uma contribuição ao sindicato de sua respectiva categoria profissional. Com a mudança legislativa, tal obrigatoriedade foi derrubada. O estado que registrou o maior índice em 2019 foi o Piauí, com 23,9%. No Brasil, a taxa é de 11,2%. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Agora vamos até a maior capital do país, São Paulo, onde está o nosso colega jornalista Eduardo Negrão. Eduardo Negrão, pode chegar. Muito boa tarde, audiência do Brasil Nordeste, da TV Com Brasil. O Tiririca prometeu, mas não cumpriu. Ele dizia, pior que está, não fica, mas fica. Rodrigo Maia adere à articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por reeleição. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do Democrata, mesmo partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, têm mantido conversas reservadas com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de concorrerem à reeleição em fevereiro de 2021. A mudança na postura de Maia, que até então vinha deixando o trabalho só para o senador Alcolumbre, e com a missão de costurar uma saída jurídica que permita a recondução, já que o regimento interno da Câmara e do Senado não permitem, está autorizada apenas em legislaturas diferentes, ou seja, quando muda-se o mandato. Nos bastidores, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes têm ajudado a encontrar uma solução. Agora fica a pergunta, por que o ministro do STF ou dois ministros do STF têm que se envolver nas eleições da presidência da Câmara e do Senado? Só tem uma resposta: para minar o governo Jair Bolsonaro. É um escândalo isso. Na quarta-feira passada, os parlamentares embarcaram em um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, pagos com seu dinheiro, já que o Alcolumbre é do norte do país e o Rodrigo Maia do Rio de Janeiro, mas eles vieram a São Paulo conversar reservadamente com o cabeça de ovo, ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Isso deveria ser uma notícia, mas parece uma denúncia. Eu sou Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Obrigado, Natânia. Obrigado, Eduardo Negrão. Obrigado mais uma vez a você. Eu gostaria muito de contar com a sua participação. Eu gostaria de receber o seu WhatsApp dizendo de qual parte do país
que você está assistindo a programação da TV Com Brasil. Eu quero abraçar você e quero abraçar também a sua cidade. Por falar em abraçar, vamos abraçar algumas cidades que estão aniversariando hoje, dia 28 de agosto. Itabaiana, em Sergipe, Rui Barbosa, no estado da Bahia, e Palmácia, no estado do Ceará. Um abraço a todos os munícipes, abraçando também os gestores, desejando que vocês estejam cuidando direitinho da cidade de vocês, para que o seu munícipe possa ter uma vida confortável, digna, ok? Um abraço a todos e vamos agora a um breve intervalo comercial. O programa Com Brasil Nordeste de hoje volta já já. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Estamos de volta com o programa Com Brasil Nordeste. Eu continuo aguardando o seu WhatsApp. E se você puder, depois, mais tarde, quando você estiver dando uma olhada nas mídias sociais, entra no nosso YouTube e se inscreve lá. Brasil Nordeste Oficial. Tem todos os programas que a gente já apresentou aqui na TV Com Brasil. Eles estão guardados lá. Você dá uma olhada aí na reprise dos nossos programas. Se puder, encaminha para algum amigo, para que a gente possa bombar. Quando nós chegarmos ao nosso primeiro 1 milhão de assinantes, você terá feito parte desta construção, desta história de sucesso, tá bom? Vamos agora à entrevista com Emanuelto de Borges, que é consultor político, estrategista político do estado da Paraíba. O nosso bate-papo de hoje é com esse jovem empresário, Emanuelto Borges, nordestino, de João Pessoa, na nossa querida Paraíba. Ele que faz parte da empresa Alfa Inteligência, especialista em pesquisa de mercado e pesquisas eleitorais também. Boa tarde, Emanuelto. Prazer ter você aqui. Boa tarde, prazer é todo meu e a satisfação poder falar com o seu público e me colocar à disposição aqui para a entrevista. Como é que surgiu a ideia dessa empresa, né? Uma empresa que hoje, você vai falar um pouco disso depois, já saiu da fronteira do estado pernambucano. E como é que é isso? Às vezes as pessoas ficam perguntando, do estado da Paraíba? Na verdade, a empresa ela nasceu em 2008, início de 2008, fruto de um trabalho que nós desenvolvemos ainda na graduação da faculdade. E aí a minha graduação é em administração de empresas, posteriormente eu fiz mestrado em marketing estratégico e depois em planejamento de comunicação, o MBA. E notei uma lacuna muito forte, porque não tem como fazer marketing sem ter um bom estudo, né, de opinião. E aí, minha própria graduação e meu trabalho de conclusão foi com uma pesquisa de campo, e a partir daí eu tentei inovar, já fizemos ela de forma eletrônica, a pesquisa saiu em 2008, e a partir disso a empresa nasceu, teve o seu primeiro cliente, de uma cidade vizinha lá da nossa região. E aí nós já iniciávamos aquele trabalho coletando os dados com Palm Top, né? Era muito comum naquela época. Qual foi o seu primeiro cliente? Hoje é prefeito de uma cidade chamada Cacimba de Dentro. Cidade pequena? Pequena, tem 20 mil habitantes, mais ou menos. E aí iniciamos o trabalho, então quando foi para procurar o segundo cliente, eu já tinha o primeiro, e aí foi sucessivamente, também muita indicação. E o bacana foi que o resultado das pesquisas bateram exatamente com aquilo que estava lá na urna eletrônica, na eleição. Eu costumo dizer que a pesquisa eleitoral é a única que eu tenho a prova, né, que é, de fato, a apuração dos votos. E aí, nesse contexto, começamos um trabalho aí muito de base, de formiguinha, de fato, muito focado em qualidade. Eu sempre digo que a principal característica de uma pesquisa ela tem que ter assertividade. E eu só tenho assertividade se eu tenho qualidade no meu processo de coleta de dados.
E aí com um investimento muito forte em treinamento de equipe, em alta tecnologia, em auditoria principalmente, nós começamos a ganhar novos espaços, né? E aí começamos a fazer pesquisas no estado vizinho do Rio Grande do Norte, depois fomos a Pernambuco, de Pernambuco. Hoje, quantas cidades, quantos municípios você já fez pesquisa? Na data de hoje, aproximadamente 600 cidades em 22 estados. Só tiveram 5 estados que ainda não fizemos pesquisa de opinião e presencialmente, né? Aplicamos mais de 8 milhões de questionários já. E de pesquisa qualitativa, chamado Focus Group, que são os grupos de discussão, mais de 2.000 grupos, né, nessa trajetória toda. E aí orientando várias campanhas, orientando marketing, montando governos, que os prefeitos, os governadores que forem inteligentes, eles vão nortear o governo em cima do anseio da população, fazer aquilo que a população quer e não inventar os elefantes brancos, porque não traz de fato a popularidade e o reconhecimento da população. E aí de modo que hoje, né, expandimos a operação para São Paulo, temos uma holding lá em São Paulo, um time próprio que atende toda aquela parte do Sudeste, e nossa sede em João Pessoa, João Pessoa está exatamente no meio do Nordeste. Eu tenho 4 estados para cima e 4 estados para baixo, né, dentre os 9, então nós conseguimos ter uma logística muito forte, e aí com times próprios em Recife, em Salvador, Fortaleza, a gente consegue ter uma operação bastante rápida para a execução desses trabalhos. Está aí um ótimo exemplo, um jovem que ainda na universidade já teve uma visão empreendedora, hoje já pesquisou, já está presente em mais de 600 cidades, em mais de 22 estados, e isto vindo de João Pessoa, da belíssima João Pessoa. Você falou, a gente estava falando aqui em off, a respeito de um trabalho que você fez para os aeroportos. Esse trabalho foi um pouquinho antes da pandemia, ele foi iniciado em meados de janeiro e concluído final de fevereiro, logo ali após o Carnaval, que foi toda a estruturação dos aeroportos do Nordeste, entre os 6 maiores hoje de operação, o de Recife, o de João Pessoa, o aeroporto de Maceió, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte, no Ceará, que foram provenientes de um lote de concessão que foi arrematada por uma empresa espanhola chamada AENA. Hoje é a maior empresa aeroportuária do mundo, eles têm cerca de 86 aeroportos no mundo, mais de 500 milhões de passageiros. E aí nós vencemos uma concorrência para fazer todo o estudo de mercado. E aí as grandes empresas de pesquisa do Brasil estavam nesse lote de concorrência, e o nosso maior diferencial foi ser uma empresa do Nordeste, né? Tinha a mesma língua, né? Digamos assim, o mesmo o sotaque, conhecia as particularidades, e a parte mais preponderante foi a alta tecnologia, né? Então, desde 2008, no início, nós nunca usamos papel, tudo já era digital, e ainda hoje muito mais digital ainda. As equipes vão com tablet, com telefone, executam as entrevistas através do aplicativo. O cliente está em tempo real acompanhando todo o resultado e andamento do trabalho. E nós temos um sistema antifraude que ele permite que a pesquisa realmente seja verídica. Porque o grande calcanhar, o grande calo das empresas de pesquisa é o pesquisador de campo, que ele pode fraudar de diversas formas. Tem que entrevistar uma pessoa de 16 anos, ele entrevista uma de 20 e coloca que foi uma de 16. Tem que entrevistar X entrevista no centro da cidade, ele só faz a metade e a outra metade faz em outra localidade. Tudo isso altera o resultado Tudo da pesquisa. isso porque eu tenho desbalanceamento do plano amostral, que ele tem que ser exatamente a mesma proporção do todo. Então, se uma cidade tem 10% de pessoas de 16 a 24 anos, 10% das minhas entrevistas tem que ser com pessoas de 16 a 24 anos. Nem mais nem menos, tem que ser igual. E o sistema não permite isso, ter essa fraude, porque ele trava. Então, ele não tem como sair do local porque tem uma cerca eletrônica pelo GPS, ele não tem como fazer um homem ao invés de uma mulher porque ele vai ter a trava do plano amostral, então a gente consegue ter toda essa qualidade. E o resultado final é o acerto, né? Quem contrata a pesquisa saber se aquele resultado de fato ele é verídico ou não, né? Positivo. Tá aí. Você que está em qualquer parte do país, se você quer uma pesquisa assertiva, então depois você faz contato aqui com o Emanuelto, com a empresa Alfa Inteligência, para que você possa ser bem sucedido no planejamento dos seus negócios, até mesmo da sua campanha.
Emanuel, tu fala um pouquinho sobre pesquisa qualitativa, você pode explicar um pouquinho para o nosso telespectador? Hoje existem duas metodologias de pesquisa, as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. As pesquisas quantitativas, elas medem quantidade, percentual, tamanho, né, profundidade. E as qualitativas, elas medem a parte mais sensorial, a parte mais subjetiva, a parte mais conceitual. A grosso modo, as pesquisas quantitativas, elas podem ser presencialmente, os pesquisadores vão bater nas portas para poder entrevistar vocês, os eleitores, os consumidores. Ela pode ser por telefone ou ela pode ser por algum tipo de painel de internet. Você entra, responde os questionários, é muito comum você receber um e-mail para responder uma pesquisa. Isso no final vai gerar gráficos, tabelas com números e tal. A pesquisa qualitativa ela é o contrário, ela pode ser através de grupos de discussão, reunião de pessoas, ou individualizada, chamada entrevistas em profundidade. Uma entrevista em profundidade hoje vai durar em torno de 1h30 e ela vai obedecer um roteiro, um questionário muito mais aberto e abrangente. Os grupos, eles são segmentados por classe social e faixa etária pelo menos. Então vou dar um exemplo prático. Imagine uma pesquisa para fazer aqui em Brasília. Então eu vou ter aqui por volta de 10 grupos de discussão. Eu vou ter um grupo de classe jovem, de classe média, um grupo de classe jovem, de classe baixa, um grupo de idade jovem, de classe mais alta. E aí eu vou espalhando para os mais velhos, obedecendo as mesmas faixas sociais. Para que isso? Para que eu tenha na mesma discussão pessoas que tenham pensamentos parecidos, que não adianta eu ter uma pessoa de 16 anos na ponta da mesa e na outra ponta uma pessoa de 60. As realidades são totalmente diferentes. E aí, quando o mediador ou o moderador começa a conduzir um roteiro que vai ser abordado, a gente vai investigar com profundidade o tema. Então, vamos supor que seja uma pesquisa política. Eu vou investigar como é que está a vida na cidade, eu vou investigar quais são os problemas que afligem a população, se alguém resolveu, por que não resolveu, por que aquele problema aconteceu. Ou seja, a gente começa a investigar os porquês de cada coisa. Avaliar a administração do prefeito ou da prefeita, acertou, errou, porque acertou, as companhias do gestor, ou seja, os vereadores, as lideranças, quem é que soma, quem é que diminui, por que soma, por que diminui, vão entrando na parte política, e aí na parte política a gente tem diversos exercícios, né, para fazer sociológicos, a apresentação de fotos, de vídeos, a gente mede toda a imagem do candidato, quais são os pontos positivos, os negativos. É negativo porque esse cara ele está envolvido com alguma coisa. Mas por quê? Esse envolvimento dele impede ele de ser prefeito ou dá para perdoar, por exemplo? A gente começa a entender qual vai ser o caminho. E no final, a gente investiga qual é o candidato ideal. O que é que esse candidato tem que ter? O que é que ele tem que falar? Qual é a bandeira que ele tem que se posicionar? Dito isso, na finalização do trabalho, a gente investiga se aqueles candidatos que foram investigados no grupo, qual deles se aproxima mais do perfil que ele disse que queria para prefeito. E aí a gente encontra o caminho da comunicação, a narrativa da campanha, o conceito da campanha. Então, ao invés de números, eu tenho um relatório todo descritivo, né, similar a uma dissertação de uma pós-graduação, podemos dizer assim. Claro que isso é feito de forma ilustrativa, em slides, para poder ter um caminho. E a qualitativa eu sempre digo que é o seguinte: se fosse um exame médico, a quantitativa seria um raio-x e a qualitativa seria uma ressonância magnética. Eu tenho uma capacidade de profundidade muito grande de analisar a situação com uma visão 360 graus. Você que é um especialista em pesquisas e analisar essas pesquisas, o fenômeno da eleição do Bolsonaro trouxe alguma dúvida para esse mercado? Qual a reflexão que você faz? O que houve ali que contrariou tantos institutos de pesquisas e especialistas em marketing político? Na verdade, o Brasil passou a viver nos últimos anos um processo de um certo modo, por diversos fatores. A própria mídia também tem o seu papel. O noticiário, basicamente, nos últimos anos, só era coisas negativas de fato. Criou-se uma aversão ao político. E aí surgiram os políticos que não eram políticos, Então a gente tem vários exemplos, de governadores, prefeitos hoje no exercício do mandato, que ele dizia que era candidato, mas não era político, ele era um candidato gestor, ele era um candidato empresário.
porque criou, né, uma aversão à classe política. Além de tudo isso, a gente pega crise econômica, pegamos todo aquele final do governo Temer com vários escândalos, digamos assim, que também prejudicou muito a imagem dele, apesar de que tecnicamente eu acho que o governo de Temer foi um bom governo, né, do ponto de vista de equilíbrio das contas e até em relação às ações também, mas a imagem ficou muito deteriorada. E aí também pegou-se a questão da prisão do Lula, né, toda aquela questão da estigmatização da esquerda como um todo, e Bolsonaro entrou meio que nesse corredor aí, pegando todo esse sentimento de aversão, canalizando para ele, e chega ao poder muito mais com os votos de quem não queria o PT de volta do que propriamente os votos das pessoas que achariam que ele seria de fato o melhor presidente. Então ele tinha seu nicho, né, tinha seu eleitorado, mas também veio muito voto a reboque, né, fruto dessa repulsa, porque como Haddad passou para o segundo turno, as pessoas não queriam PT, ou a maioria, e aí terminou votando em Bolsonaro e criou-se, né, toda aquela questão. Mas 2018, ainda voltando, eu fiz estudos em várias capitais, em vários estados do Brasil, mas no Nordeste acentuadamente, e eu notei alguns fenômenos. Tivemos senadores que ganharam apenas com o celular na mão, né? Teve candidato que gastou 30 mil reais na campanha, senador da República. Hoje teve outro que gastou milhões e não ganhou. Tá? Claro que campanha é uma estrutura muito cara, né? Você tem toda a estrutura de vídeo, de marketing, de pesquisa, né? Todo o custo da campanha. Sim. Mas aí veio nessa lógica contrária de uma onda. Então o Bolsonaro criou uma onda e aí a gente nota que a maioria, uma grande maioria de militares, delegados, juízes, ex-promotores que se candidataram, lograram êxito, né? Então existe uma ala muito forte nesse sentido. Nós não sabemos ainda até que ponto isso vai influenciar nessa eleição. Isso que eu ia te perguntar. Nessas eleições municipais, qual vai ser o cabo eleitoral mais forte? Na região Nordeste, por exemplo, Lula ou Bolsonaro? Eu acredito que nenhum dos dois. Eu acredito que o grande cabo eleitoral serão os prefeitos que acertaram no combate à pandemia. Eu estou vivenciando duas realidades. Prefeitos que estavam mais ou menos e em 2 meses passaram a ter uma avaliação extraordinária. Teve prefeito que cresceu 25% de bom e ótimo em 2 meses. Tiveram prefeitos que estavam extraordinariamente bem e passaram a ser medianos. E qualitativamente analisando ambos, né, os diversos, foi 100% em relação ao enfrentamento do coronavírus. O próprio Supremo determinou que o prefeito é quem de fato manda, que tem que determinar, porque as ações acontecem nos municípios. Existiu o injetamento de recurso federal, então criou-se uma rúbrica específica para o combate à pandemia. Então os prefeitos que passaram a se destacar, eles passam a ser os grandes cabos eleitorais. Em capitais ou em cidades maiores, que o prefeito está um pouco com filme queimado, digamos assim, acredito que o presidente terá um papel importante, mas não preponderante. Tá? E o papel de Lula menor, com menor força, por diversos motivos, e o principal deles é porque não tá no poder, né? Não tem a caneta, digamos assim, para poder fazer acontecer. Mas eu acredito que os prefeitos serão, de fato, os grandes protagonistas aí nesse embate. Você está assistindo a entrevista com Emanuel Tudo Borges, ele que é estrategista político, e este ano é um ano de eleição. Se você é pré-candidato em alguma cidade, quiser fazer contato com Emanuel, é um craque. Eu acho que vai ser alguém que pode ajudar muito a você aí na sua campanha eleitoral, tá bom? Vamos voltar à entrevista, porque o Emanuel fala também sobre o comportamento do eleitor nesta eleição de pandemia, né? Vamos saber como é que vai se comportar o eleitor brasileiro. Roda a entrevista. Quais os principais clientes que você tem que você vai ajudar nessa campanha municipal na região Nordeste? Você pode citar alguns? Posso citar cidades, né? Por favor. Nós estamos em campanhas, efetivamente, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju, no Maranhão, São Luís, Fortaleza, São Paulo, cidades como São José dos Campos, Santos, Praia Grande, Belém do Pará também, e centenas de cidades menores, medianas, de 200 mil habitantes, 100 mil habitantes,
a gente atua muito forte também nessa orientação. E isso tem feito com que nós possamos ter uma visão mais 360 graus do Nordeste e também do Brasil, né? E estamos identificando uma volatilidade muito forte do pensamento do eleitor nos últimos 3 meses. Meio que a pandemia deu uma modificada no cenário aí, eleitoral, passando notadamente por uma melhoria muito forte e abrupta na imagem do próprio presidente. Ele tem crescido, eu particularmente achava muito mais difícil, mas a pandemia mudou e acelerou as coisas. Então tanto é que saiu uma pesquisa recente do tão questionado Datafolha, né, pelo próprio presidente, que mede que ele tem a melhor aprovação desde o início do mandato, do início do governo. E boa parte dessa aprovação ela tem um desmembramento. A primeira delas é por conta do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele vem suprir uma lacuna em 2 aspectos. Primeiro, o valor é muito alto em relação ao seu principal concorrente, em aspas, que seria o Bolsa Família, né, que o valor é muito inferior. E o segundo é que ele possibilitou para todo mundo. Então, meio que a régua de critério é muito baixa. Tanto é que existe aí milhares de fraudes, né, que estão sendo investigadas de pessoas que não têm a renda e receberam. Então, para ter o benefício, bastava-se ter alguns critérios básicos ali. Somado a isso, ele tem as conversações com as ideologias. Então, quando ele defende, por exemplo, a cloroquina, ele conversa com o público mais de direita, né, nesse sentido. Quando vou abrir geral, vou, né, segurar pouco, ele conversa com a classe empresarial que, infelizmente, milhares de empresas quebraram na pandemia, né? Isso causa uma repulsa, e a classe empregadora é uma formadora de opinião muito forte hoje, né? Não só no Nordeste, mas no Brasil todo. E, por um outro lado, a oposição está muito dividida e meio que ele termina sendo o centro das atenções. Então, essa subida do presidente da República, em especial na região Nordeste, não é porque o nordestino é pobre e estúpido. Não, de forma alguma. Eu digo que o povo do Nordeste é o povo mais inteligente do Brasil, porque uma coisa que eu entendo é que assim, o nordestino ele aprende, ele é forjado na dificuldade, né? E tenho diversos exemplos, né? Então, quando a vida é mais difícil, você batalha muito mais para poder crescer, para poder acontecer. É meio que aquela história do filho que tem um pai rico e um filho que tem um pai pobre. O que tem um pai rico, ele tende a valorizar bem menos, ele relativiza demais as coisas. Sim. E o que tem um pai pobre, ele vai se esforçar para estudar, então ele vai trabalhar muito mais dobrado em relação a isso. Mas assim, o auxílio emergencial, vale frisar, não é só para o Nordeste, né? Ele é para o Brasil inteiro. Ajuda, né, muito lá nesse sentido, mas o Nordeste ele tem crescido historicamente mais que a média nacional, né? Enquanto o Brasil crescia 2 pontos, o Nordeste crescia 3,5, 4, né? Então assim, existe essa diferença, né, digamos assim, em relação ao povo nordestino. Obviamente, existem cidades muito pobres, existem pessoas ainda em vulnerabilidade, mas também existe em qualquer região. Se você vai em São Paulo, você vê N moradores de rua que vivem numa condição subhumana. Verdade. Né? Então lá, se fosse comparar com quem tem sua casinha simples, que tem sua cisterna de lado... Quem está na Praça da Sé está muito pior. Está muito pior. Eu fiz essa provocação aqui, vocês sabem por quê. Um jornalista, até um bom profissional, foi infeliz ou simplesmente revelou aquilo que a maior parte da grande mídia tem dentro de si, que é o preconceito, sobretudo contra o nordestino. Então eu fiz essa provocação porque eu estou diante de um empresário bem-sucedido, um jovem bem-sucedido, eu fiz essa provocação. Mas vamos voltar aqui. Por falar em nordestinos inteligentes, como é que você vê a participação das lideranças políticas da região Nordeste nesse momento? Porque houve no início um enfrentamento, grupos querendo simplesmente estar contra o presidente de qualquer maneira, os governadores do Nordeste se uniram todos. Como é que você vê? Isso está mudando? As lideranças estão começando a baixar a temperatura política, estão começando a explorar um pouco melhor a sua capacidade de liderança? A minha avaliação enquanto cidadão brasileiro é que, assim, eu sempre digo que prefeito e governador ele tem que estar onde tem sombra. A gente usa muito esse jargão lá no Nordeste.
Então, se o cara é um prefeito, ele não tem por que fazer oposição a um governador por ideologia. Ele tem que ser uma pessoa republicana. Ele tem que estar na disputa, tem que estar na conversa para trazer recursos e benefícios para o seu povo. E a gente tem alguns exemplos lá interessantes. O próprio estado de Pernambuco cresceu de forma exponencial, cresceu no ritmo da China, quando Eduardo Campos era aliado de Lula, presidente. Então, ganhou a fábrica da Fiat, que hoje produz todos os Jeeps Renegade, o Compass, aquela picape Fiat Toro, do Brasil inteiro sai daquela unidade, ali na divisa com João Pessoa, ali Goiânia, Pernambuco, ali a 40 km de João Pessoa, que gera milhares de empregos. A gente vai olhar ali, tem empresas público-privadas ali, a exemplo da Hemobras, né, que é uma das maiores companhias nessa área de estudo do sangue, dos derivados, o que pode transformar em medicamento, está ali também em Goiânia. Isso só foi fruto porque houve um trabalho em conjunto, porque assim, o governo federal tem um poder muito forte. Então eu sempre digo o seguinte, na minha avaliação, quando passar a eleição tem que desarmar o palanque, porque não adianta você ficar no embate, porque os investimentos não virão, e quem vai ser prejudicado é o povo no final das contas. Então eu acho que esse movimento, eu não gosto de intitular de gente de esquerda, de gente de direita, né, das lideranças políticas, ele é importante para mostrar uma certa união e força, mas se a linha é muito tênue, então existe até que ponto você vai ser firme, e vai ter um ponto que você vai deixar de ter a razão para ir para a ideologia, esse é que é um perigo. E aí aconteceu o que a gente viu, né, de ter de fato embates públicos, né? Até saiu a história que o Nordeste todo se chamava Paraíba, você lembra disso aí? E aí a gente vê que isso não é legal. O próprio presidente, eu vi uma matéria essa semana, foi a Aracaju ontem e muita gente para receber e tal. Então acho que o cara que está no papel de governador, de prefeito de cidades, ele tem que desarmar o palanque e buscar recursos, né? Tem que trabalhar no desenvolvimento. Eu sempre digo que o maior benefício que um prefeito, um governador pode deixar para seu povo é educação e emprego. Onde tem educação e tem emprego, o resto tem automaticamente. Porque se eu tenho emprego, eu tenho um recurso. Se eu tenho recurso, eu contrato um plano de saúde. Se eu tenho recurso, eu vou me alimentar melhor. Claro. Eu vou ter uma casa melhor. Sim. Então, a bandeira deveria ser educação e emprego. Mas você não tem como ter educação e emprego se você tem briga política. Porque como é que eu vou levar uma universidade federal para uma cidade? Eu dependo do apoio político para mandar recursos para a instalação de uma universidade. Tem prefeitos recusando escola cívico-militar. Pois é. Nós vamos voltar aqui, a gente já está chegando ao final do nosso tempo, mas deixar sublinhado aqui o seguinte. O Emanuelto, evidentemente, é empresário da área de pesquisa, consulta política. Ele não vai dizer, mas eu vou dizer para você. Você, governador, prefeito de capital, você é burro quando você não recebe o presidente da República aí. Você poderia aproveitar até a tua função, dizer, não, eu estou indo lá porque eu sou prefeito, estou indo lá porque sou governador. Agora você não vai vir as costas, você está sendo um boçal, você está prejudicando inclusive a tua população quando você deixa de levar recursos aí para a tua cidade, para o teu estado. É a minha opinião pessoal. Emanuelto, o que vai ser mais importante nessa eleição de pós-pandemia, ou quase pós? WhatsApp ou forçar a barra num corpo a corpo, ainda que com o distanciamento social, etc. A gente tem uma mudança de comportamento muito acentuada. Primeiro é na própria forma e na motivação do eleitor em participar de eventos políticos. Eu acredito que vai ser proibido, né? Notadamente a gente não vai ter a vacina até lá. Então, carreatas, passeatas, comícios, aglomerações, isso aí provavelmente não vai existir. E vai sobrar as visitas individualizadas e a mídia, né? A mídia oficial do ponto de vista da propaganda de TV e rádio, que está prevista em lei, e a mídia de rede social. Na questão da visitação, quanto maior a cidade, mais difícil. O candidato não tem como visitar 100 mil domicílios. Na cidade do interior isso vai fazer uma diferença, porque o eleitor ele gosta de receber o candidato, enfim, até para reclamar, até para fazer suas reivindicações. Se sente prestigiado. Agora, as pessoas ainda não estão abertas a receber essa mensagem. Eu tenho estudos recentes que cerca de 70% da população não tem motivação nenhuma ainda para a eleição.
e cerca de 60% a 70% não vai sair de casa para um movimento político. Então vai restar a visita e vai restar as redes sociais. A visita eu tenho uma persuasão muito mais forte de conversar. A rede social eu estou à mercê da vontade do espectador de passar aqueles stories de Instagram, de pular o vídeo, de dar pausa, então a mensagem às vezes se perde no caminho. Mas tudo é fruto de um conjunto de ações de marketing, né? E aí o destaca a importância do papel do profissional de marketing numa campanha, para levar a mensagem correta, saber como vai convencer, saber como colocar a proposta de uma melhor forma. Então meio que é um mix que eu possa ter um bom trabalho de rede social, e quando eu falo rede social, eu estou incluindo o WhatsApp com muita força. O WhatsApp hoje, na maioria das cidades, é o principal meio de informação, junto com o Facebook, né? E o Instagram mais numa classe mais jovem e de um poder aquisitivo melhor. E no resto você tem os veículos de rádio e TV que estão amarrados por conta da legislação. Não pode, o espaço tem que ser dado de forma igualitária para todo mundo. Enquanto na rede social você pode impulsionar, você pode patrocinar, você pode segmentar. E também eu acredito que as ferramentas de disparo de WhatsApp, de mensagens, vão ajudar nesse sentido, mas nada disso substitui a forma orgânica. Então os candidatos precisam montar sua militância para que tenha um exército de pessoas compartilhando. Claro que notícias verdadeiras, né? Fake news é ilegal, né? Compartilhando propostas, compartilhando mensagens e compartilhando principalmente esperança. As pessoas do Brasil todo, do Nordeste, eles querem saber de candidatos que proponham mudar a vida deles. Aqueles candidatos que vão para o embate de só criticar o seu oponente, esse cara não tem audiência do eleitor. Ele vai ter uma audiência daquela meia dúzia que fica no entorno ali, né, chamado os famosos puxa-saco. Né? Mas o eleitor em si, ele quer saber o que é que esse cara vai fazer para calçar a rua dele, o que é que o candidato vai fazer para gerar emprego, como é que ele vai dar acesso à faculdade para o filho dele, que a gente sabe que a maioria esmagadora das cidades não tem acesso à educação superior, e existe uma verdadeira romaria de ônibus que saem das cidades menores para as cidades polo para levar estudante para a faculdade, e as prefeituras é quem arcam com isso, né? Eu passei por isso no meu estudo, que eu tinha condição de pagar um transporte para me deslocar até a faculdade, a universidade, mas teve muito colega meu que não cursou o curso superior porque não tinha recurso para poder se deslocar. Isso lá no ano de 2001, 2002. Né? Então existe muito disso. Então o candidato ele tem que ser propositivo. O candidato que ele é propositivo, que tem boas ideias, ele tem como penetrar essa mensagem. E aí sim, os veículos, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, todos esses canais, eles vão ser importantíssimos para poder disseminar essa mensagem. Estamos no limite do nosso tempo. Queria que você deixasse as suas considerações finais aos telespectadores da TV Com, em especial aos ouvintes do nosso programa Brasil Nordeste. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Inicialmente, a entrevista seria por videoconferência, por coincidência, né? Tinha uma agenda em Brasília e deu para encontrarmos pessoalmente. Agradecer, dizer que estou à disposição. É uma honra poder levar essa mensagem de uma área muito controversa. As pesquisas causam muita controvérsia, porque as pessoas dizem, eu não acredito em pesquisa porque eu nunca fui entrevistado. Mas a pesquisa é fruto de uma amostra, né? Não necessariamente tem que ser todo mundo. E é uma honra participar desse tipo de debate, me colocar à disposição, sempre que a TV Com precisar, estarei aqui às ordens. E no mais, desejar a todo mundo que possa, nesse momento de sabedoria, poder escolher aquele candidato que realmente vai poder trazer um futuro melhor para a sua cidade e para seu povo. Eu quero muito agradecer a você e abraçar João Pessoa, e com isso abraço toda a região Nordeste, através desse jovem brilhante aqui, né, o Emanuelto Borges, que conversou conosco aqui para você na tela da TV Com Brasil. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Emanuelto, por ter participado conosco. Obrigado mais uma vez a você que está acompanhando o programa Com Brasil Nordeste. E nós vamos chamar agora o De Olho na Rede, porque alguém postou um vídeo nas mídias sociais que chamou a nossa atenção. Pode rodar. Bem, eu estou nessa caminhada aí
tentando uma vaga na Câmara Municipal. E eu estou aí com mais de 20 projetos de campanha, porque você vê que, não todos, mas a maioria dos vereadores de hoje só sabe mudar nome de rua. Então eu tenho um projeto para falta d'água, como por exemplo, devido a essa escassez do Rio São Francisco, onde nós vamos trazer o Rio Araguaia, Tocantins, Amazônia e o Nilo, todos para dentro do São Francisco. Pintado ainda está com criatório de peba para cavar poços artesianos, né, para o pessoal da zona rural. Para agricultura, então eu estou trazendo da China, juntamente com a minha equipe, que é muito grande, a enxada controle remoto. Isso é uma maravilha para o homem do campo. Ele vai ficar no alpendre da casa, deitado numa rede ortopédica, só programando aqui 3 hectares de feijão, a enxada tchá só. Estou também com um projeto aí, um programa social inédito, que é o Minha Vaca, Minha Vida, onde toda família carente que tiver 5 meninos vai ganhar uma vaca, se tiver 10 vai ganhar 2. 50 crianças são 10 vacas. A pessoa já se torna já um fazendeiro, porque aqui pro sertão, quem tem 10 cabeças de boi, eu tenho 50 cabeças, mas falta o resto do corpo, não sou fazendeiro aí. Estou também com um projeto para a indústria, onde eu estou trazendo uma fábrica de roupa para jumento, que eu acho ridículo, jogar no meio da rua, de noite tudo com os coletezinhos coloridos para evitar acidente. Estou também com um projeto lá, devido a esse enterro. Todo mundo sabe que a pessoa morre na segunda, enterra na terça, morre na terça, enterra na quarta. Minha gente, isso está errado. Não tem condições de a pessoa ir para um velório no meio da semana, que muita gente está trabalhando. O que é que eu vou fazer? Eu estou com um projeto para quem morrer de segunda até o sábado, ser enterrado no domingo. Então a gente pega, salga esses corpos, enterra tudo no domingo à tarde, aquela folia, caixão para cima, tudo. Estou com um projeto também, descobrir uma cura para o coração. O santo remédio é fechar os olhos. Que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E meu slogan de campanha é: não vote em branco nem errado, vote pintado, comendo machixe e arrotando quiabo. Chegando ao final de mais um programa, agradecidos a Deus e agradecidos também a você por abrir a porta da sua casa, através da tela da sua TV, para a programação da Com Brasil. Queremos que você tenha um final de semana em paz, com a sua família, com os seus amigos. Que Deus abençoe muitíssimo, a sua casa, o seu lar. E na segunda-feira nós estaremos de volta aqui, ao meio-dia, na tela da TV Com Brasil. Porque tudo que é bom, com o Brasil, fica melhor. Muito obrigado, bom final de semana e até a próxima.